Olá pessoal, vamos de mais uma aula de ciências aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre a malária, né? Que é um outro tipo de doença que nós já estamos vendo, né? O grupo de doenças e a gente hoje vai falar sobre a malária, tá bom? Vamos lá. A malária, pessoal, ela é uma doença, né? Que é causada por um protozoário, certo? Novamente mais um protozoário. É, e esse aqui é o grupo, né, o gênero do protozoário, chamado Plasmodium, que vai causar a doença, tá? A gente chama Plasmodium sp. Por quê? Existem quatro tipos de plasmódios, desses protozoários, que vão causar a doença. Então, aqui tem o nome dos quatro: o Vivax, Falciparum, Malaria e Ovale. Desses, apenas o Ovale é que não existe no Brasil. Então, esses dois tipos aqui, o Vivax e o Falciparum, é o que vão estar mais presente aqui, né, causando malária no Brasil, tá? Então, só para frisar, a malária é uma doença causada por um protozoário do gênero Plasmodium, tá? E aí vai ter os tipos de Plasmodium, que a gente não vai entrar em detalhe aqui não, mas vocês têm que saber isso. Causada pelo Plasmodium, tá? Que é um protozoário. Então aqui tem uma informação. A malária é uma doença infecto-contagiosa aguda e crônica, né? Que aqui a gente já viu esses detalhes de agudo e crônico em relação ao tempo. Aguda sempre com os sintomas mais rápidos e crônica com sintomas mais tardios e severos. E transmitidas por um mosquito e provocada pelo protozoário do gênero Plasmodium. Vamos lá. A doença é causada pelo protozoário. Mas quem é que carrega essa doença? Desculpa, esse protozoário? Um mosquito, tá? Que é um mosquito que a gente vai ver que é do gênero Anopheles. Então, quem causa a doença é o protozoário. Mas quem transmite esse protozoário para o ser humano é o mosquito, tá? Na hora que ele vai lá se alimentar, né, de sangue, porque geralmente são as fêmeas que vão se alimentar lá do ser humano, pica, suga, né, o sangue, e esse plasmódio que está lá na glândula salivar desse mosquito vai penetrar ali na ferida, né, na hora da picada que o mosquito fez ali na pele do ser humano, tá? Então, é, essa doença também, outra característica, é prevalente de países de clima tropical e subtropical, ou seja, esses países que estão na região tropical do globo, né? Então a gente tem aqui na América Central, eu acho que tem um mapa mais na frente que eu vou explicar mais direitinho. América Central, América do Sul, região central da África e ali na região tropical da Ásia, tá? A malária também tem outros nomes, dependendo de onde se encontra, né? Dependendo da região. Pode receber o nome cesão, palaudismo, que é bem comum, essa palaudismo, maleita, febre terçã, febre quartã, tá? Então, aqui outros nomes para essa doença que é a malária. Aqui, nessa imagem, a gente está vendo os diferentes tipos de plasmódio, né? Que é esse protozoário que vai causar a doença no ser humano. Então aqui a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas para vocês verem que esse plasmódio, pessoal, vai infectar, tá? Esse protozoário vai infectar células do sangue. Aqui, como vocês podem ver, são chamadas hemácias, né? Os eritrócitos. Como eu acho que vocês já devem saber, essas células são responsáveis por transporte de gases, né, no corpo. E esse protozoário, esse plasmódio, vão infectar essas células aqui, além das células do fígado, que são as principais regiões onde esses protozoários vão infectar. Mas aqui tem células
imagem de esfregaço sanguíneo, né, no exame de sangue, que é possível observar aqui, ó, ao lado, eu estou passando o mouse, uma célula normal e uma célula infectada por esse protozoário, por esse plasmodium, né? E aqui mostrando a diferença dos 4 tipos de plasmodium, que a gente não vai entrar em detalhe. Então, aqui também a gente não vai entrar em detalhes nessa parte, porque o plasmódio ele vai se modificando a partir do momento que ele entra, que ele ou ele está no mosquito, tá? Quando ele está dentro de uma célula do fígado e quando ele está na corrente sanguínea. E ele vai ter diferentes formas, esporozoito, merozoito, ou microgametas, né? Que vai ser uma forma sexuada lá, que vai infectar os mosquitos. Mas isso a gente não vai entrar em detalhes não, tá? Então vocês têm que saber aqui que a doença é causada por esse protozoário do gênero Plasmodium. Aqui é outras formas que ele pode obter, mas vamos para cá, que essa parte aqui é o que mais importa. O habitat desse protozoário vai variar, né? E vai apresentar 2 ciclos, tá? Um vai estar presente no homem, tá? No ser humano, e o outro no inseto, né? Que é o mosquito. Então, esses dois vão ser reservatórios para esse protozoário. E a gente vai ter aqui o inseto, né? O mosquito, como um vetor para esse protozoário. Então, aqui está ele, né? Mosquito do gênero Anopheles. Anopheles. É ele que vai carregar, né, esse protozoário, plasmódio. Então a gente considera ele como um vetor para a doença da malária. Ele também é conhecido como um mosquito prego, carapanã, certo? Em algumas regiões, na região norte do Brasil, por exemplo. Então, esse mosquito aqui do gênero Anopheles é que vai causar, que vai ser o vetor, né? Que vai transportar aquele protozoário que é o plasmódio. E o homem é o único reservatório das espécies causadoras da malária humana, certo? Isso aqui é uma informação importante. Próximo slide. Então, como é que vai ocorrer a transmissão? Eu falei já anteriormente, mas vai ser o seguinte: as fêmeas, né? Esse aqui parece até um mosquito. Esse aqui não é um mosquito anófeles, esse aqui é um mosquito da dengue, provavelmente, pelo fato dessas listas aqui nele. Então, a transmissão vai ocorrer como? O mosquito, né? Especialmente a fêmea, que é ela que vai se alimentar lá de sangue. Ela vai, quando picar o ser humano, ela vai liberar o protozoário pelas glândulas salivares dela na corrente sanguínea humana. Então, ela pica o ser humano, suga o sangue, né? E nesse processo, o protozoário plasmódio que estava nas glândulas salivares dela, né, no caso, que é uma fêmea do mosquito, vai entrar aqui na corrente sanguínea humana. Então, esse vai ser o modo de transmissão do mosquito para o ser humano, através da picada do inseto. Ocorrem outros meios de transmissão, tá? Esse primeiro que eu acabei de falar é o chamado vetorial, que é pelo vetor, que é o mosquito do gênero Anopheles. Ocorre também quando ocorre transfusão de sangue com o sangue que foi recebido esteja contaminado com o plasmódio, né, com o protozoário, compartilhamento de seringas, acidente em laboratório ou malária congênita, tá? Certo? Então, não só pelo mosquito pode ocorrer a transmissão, mas por outras vias, né?
Aqui mostrando, pessoal, isso aqui é importante vocês saberem, o ciclo de transmissão da malária, tá? Então, a gente vai começar observando aqui é, o hospedeiro humano, tá? Aqui, o hospedeiro humano. O mosquito vai e pica esse ser humano, certo? O, ah, o mosquito vai e pica o ser humano, e então esse plasmódio entra na corrente sanguínea do ser humano, certo? Esse plasmódio vai percorrer e vai se alojar nas células, principalmente aqui nas células do fígado, tá? Vocês podem observar aqui, depois eu falo aqui dessa parte, que é a parte congênita. Então, ele vai, depois que entra na corrente sanguínea, esse plasmódio vão para o fígado humano. No fígado, a gente chama lá, nas células do fígado, que são os hepatócitos, eles vão se diferenciar, tá? Em merozoítos, mas isso a gente não vai entrar em detalhes, e vai romper as células do fígado, causando lesão no fígado também. A partir daí, o plasmódio, né, já diferenciado, ele vai entrar na corrente sanguínea novamente. E a partir do momento que ele entra na corrente sanguínea novamente, ele vai infectar essas células aqui, que são as células vermelhas, né, os glóbulos vermelhos, chamados de hemácias ou eritrócitos. Então, essas células vermelhas aqui vão ser infectadas depois que esse plasmódio rompeu ali as células do fígado e caiu na corrente sanguínea. E daí vai gerar vários problemas, porque o sangue percorre todo o corpo, então esse protozoário vai ser levado para todo o corpo, né? A gente vai ver aqui mais na frente os sintomas. Então, ó, aqui pode ocorrer novamente se um mosquito picar um ser humano já infectado, o, o próprio mosquito vai também receber esse protozoário, né, o plasmódio, e aí vai continuar o ciclo, certo? E fecha o ciclo aqui de mosquito, pica ser humano, ocorre todas as transformações do protozoário dentro do corpo, e o mosquito novamente retorna a picar o ser humano infectado, e assim sucessivamente, e passando o protozoário em diante. Aqui é mostrando uma transmissão desse protozoário por malária congênita, que é quando ocorre da mãe para o filho, né, na gravidez. Tá? Mas é basicamente isso que vocês devem saber. O mosquito pica o ser humano, vai para esse protozoário que estava lá na saliva do mosquito, vai para o fígado, tá? Se aloja no fígado, nos hepatócitos, e rompe e vai para a corrente sanguínea do ser humano e entra nessas células vermelhas, aqui dentro dessas células vermelhas, que também posteriormente vai ocorrer a ruptura dessas células e causar problemas que a gente vai ver mais na frente. Justamente aqui nesse slide está mostrando rompimento, ou seja, destruição dessas células. Então, quando o protozoário infecta as hemácias, né, os eritrócitos, são essas células vermelhas aqui, posteriormente que ele infecta, ele vai romper, porque ele vai se dividir lá também, de forma assexuada, e ele vai romper essas células vermelhas do sangue, ou seja, vai causar ruptura e perda, né, morte dessa célula, dessas hemácias. Isso vai ter consequências, porque qual é a função dessa célula aqui, dessa célula vermelha, que é transporte de oxigênio e gás carbônico para o sangue. Então, aqui vai ocorrer diversos problemas também, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Que primeiro deles pode ocorrer anemia, né? Que é a falta a, dessa proteína que está aqui dentro dessa célula, que é a hemoglobina, né? E outros fatores também que podem levar à anemia, mas nesse caso aqui vai ser pela falta dessa célula, a deficiência em número de células vermelhas no sangue.
Nesse processo também, pessoal, quando ocorre a infecção do parasito, né, do Plasmodium no corpo, ocorre uma produção de citocinas, chamado de endoteliotoxicidade e respostas inflamatórias sistêmicas. Por quê? É bem semelhante por infecção viral também. Vejam só, quando qualquer micro-organismo invade nosso corpo, o que é que ocorre? Nós temos células de defesa, que também está no sangue, tá? Que vai tentar acabar com esses invasores. E como é que eles acabam, né? Matam esses invasores? Através de uma resposta imunitária, que é justamente o sistema imune. Ou vai produzir anticorpos para matar esses invasores, ou através de citocinas. No caso aqui, na malária, com plasmódio, ocorre uma chuva, né? A gente chama de uma produção exacerbada de citocinas que vai e essas citocinas quando está em alta no corpo, na corrente sanguínea, vai levar uma resposta inflamatória do organismo. Essa resposta inflamatória, ela vai matar tanto células que estavam infectadas quanto células sadias. Ou seja, vai ocorrer uma inflamação de regiões do corpo. E como a gente está falando aqui inflamação sistêmica, pelo fato de ser na corrente sanguínea, né, esse protozoário ser carregado por toda a corrente sanguínea, ocorre uma inflamação sistêmica generalizada no corpo. Ou seja, várias regiões do corpo vão sofrer esse processo inflamatório, que é um processo de eliminação desse protozoário no organismo. Então, vai ser consequências, uma inflamação causa consequências, né? Destruição da região, de várias regiões, na verdade, como é sistêmica do corpo, tá? Do organismo. Outro sintoma aqui, que é justamente em decorrência dessa invasão das células vermelhas do corpo, que é a citoaderência e sequestro de eritrócitos infectados com obstrução de fluxo microvascular. O que é isso? Então, eu falei que esse protozoário vai invadir o quê? O fígado, né? Primeiramente o fígado. Ele depois vai romper essas células do fígado, os hepatócitos, e vão invadir as células do sangue. São essas células vermelhas, eritrócitos. Quando eles invadem essas células do sangue, a, ocorre uma modificação, né, nessas células, e essas células tendem a se aderir na parede do vaso sanguíneo, na parede de veias, de artérias. E daí ocorre obstrução, certo? Vocês podem ver aqui as células vermelhas, elas se juntando e ocorre obstrução, ou seja, entope, certo? Em outras palavras, regiões de vasos sanguíneos, o que vai causar problema, porque o vaso sanguíneo vai ter que, normalmente ele tem que ser livre para o sangue passar. Quando ocorre essa obstrução, né, dos vasos, dos microvasos, que são capilares sanguíneos, todos os órgãos do corpo possuem uma vascularização de capilares, de artérias, de veias, de capilares sanguíneos. E se não chega sangue ali naquela região, ocorre necrose, ocorre morte daquela região, porque não está chegando nem oxigênio nem nutrientes para aquele local. Isso vai causar também um processo inflamatório, certo? Então, ou isso aí é outra consequência da infecção por malária, por esse micro-organismo, né? Por esse plasmódio. Aqui a gente pode ver aqui no rim, né? Uma infecção, uma obstrução dos capilares sanguíneos aqui do rim, aqui do fígado, de outras regiões, tá? E existem outros órgãos também que vão ser infectados devido a essa consequência
dessa obstrução, né, dessa citoaderência dos, dos dos plasmódios, né? Em consequência dessa a modificação dessas células vermelhas que vão entupir vasos sanguíneos nessas regiões. E quais são os... mais na frente eu falo, no próximo slide. Aqui, devido a esse quadro clínico, né, que a gente falou, que é rompimento de células, a infecção no fígado, etc., aqui a gente tem os sintomas mais presentes em decorrência da malária, da infecção. Então a gente vai ter febre, né, intermitente, uma febre alta, calafrios, certo? Dor de cabeça, dores musculares, taquicardia, que é, ou seja, é o aumento da frequência cardíaca, o coração vai acelerar, bater mais rápido. Tremor, né, como já falou, ocorreu uma sudorese excessiva, certo? Inchaço no fígado também, náuseas, vômitos. Então, esses aqui são sintomas clássicos, né, para a infecção de malária. Aqui, só para reforçar, o quadro clínico febre, calafrio e sudorese, que é sudorese é excesso de suor, são sintomas clássicos, né, para malária. Aí vai ser acompanhado por náuseas, vômitos, cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, que é dor muscular, tá? Gravidade dependente de espécie parasito. Então, os sintomas vão variar de acordo com qual tipo de plasmódio infectou o ser humano, né? Se também já teve uma infecção anteriormente, e vai depender da quantidade também, a gente parasitemia aqui, de parasitos que estão no corpo dessa pessoa. E as crianças gestantes e primo-infectados têm uma maior gravidade em decorrência da malária, tá? Da infecção por esse parasito. Aqui são sintomas que malária não complicada, porque também depende do quadro de parasitemia, né? Mas mesmo assim ocorrem sintomas mais que vão ser sentidos, né, pelo corpo. Então a debilidade física, que é fraqueza, né? Náuseas, tonturas, né, no caso, vômitos. Ao exame físico, o paciente apresenta pálido, tá? E com baço, que é um órgão lá do sistema imune também, é palpável, né? Pele pálida, deixa eu ver se tem no próximo slide aqui. Tá, já posso falar aqui. Porque, pessoal, a gente também pode levar a quadros de icterícias. Icterícias é quando ocorre uma pele amarelada do paciente que está preso, que possui que está, né, com a doença, pelo fato desse órgão aqui, o fígado, como é rompido as células do fígado, o fígado tem uma proteína lá chamada bilirrubina, que é liberada no rompimento dessas células, tá? E vai causar palidez no paciente. Lembram que eu falei que a malária, que o plasmódio, né, as células vermelhas, no caso, quando são infectadas, elas têm a tendência de se juntarem e entupir, né, os vasos sanguíneos. Então, órgãos vitais que existem uma grande vascularização são os mais acometidos devido a essa infecção, né? Então, rins, pulmões, cérebro, fígado vão ser os órgãos que mais vão ser acometidos com com essa infecção de malária, tá? Essa inflamação aqui nessas regiões.
e órgãos hematológicos, como medula óssea também. Vão ser os órgãos que vão ser mais acometidos por essa infecção de malária. Aqui, ó, mostrando sintomas de malária, que é um quadro mais crônico, né? Um quadro complicado de malária. Hemólise, então, vai ser o rompimento, né, dessas células vermelhas aqui, como a gente já tinha falado anteriormente, levando a um quadro de anemia, devido à baixa quantidade dessas células na corrente sanguínea, edema agudo no pulmão. Então, aqui a gente vai ter, ó, lesões pulmonares, tá? Devido a, a essa infecção aqui no pulmão. Malária cerebral. Então, a malária pode infectar também aqui na região do cérebro e causar inflamação nessa região. Insuficiência renal aguda, ou seja, os rins, né, tem a função de filtrar o sangue. Então, essas regiões também recebem inflamação devido a essa alta de toxinas e perde a capacidade, né, de filtração do sangue. Então, os rins também são órgãos que vão ser prejudicados com a malária. Hipoglicemia. Hipoglicemia significa taxa de glicose baixa, tá? Na corrente sanguínea, que pode levar aqui também à queda de pressão arterial. Icterícia, né, que é como eu falei, essa pele mais aqui amarelada devido ao acúmulo de bilirrubina no sangue. Hemoglobinúria, que é sangramento na urina. Então, também pode levar, devido a essa insuficiência renal aguda aqui, esse quadro de hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina, que é avermelhado, então a urina fica meio vermelha, né, com presença de hemoglobina. Certo? Aqui, para finalizar, a gente está acabando, epidemiologia, né? 40% da população mundial está sob o risco de contrair a malária. Então, a malária, ela é uma doença, né, que principalmente aqui na região tropical do mundo. No próximo slide tem um mapa, eu acredito. Aqui, ó. Nessa região em que estão em vermelhos, tá? Essa região em vermelho que tem alto risco de contração dessa doença, né, de contrair a doença malária. Em amarelo também, risco médio aqui, nessas regiões que estão em amarelo. Vejam que aqui na região central do globo, né? E nas regiões mais temperadas, né, e polares, é muito baixo o risco de malária pelo fato de não ter o mosquito. Vejam, 300 a 500 milhões de pessoas tornam-se infectadas e pelo menos 1 milhão de pessoas morrem por ano dessa doença. Certo? 200 a 300 crianças morrem em decorrência de malária por hora, principalmente nessas regiões mais pobres de florestas. Tá? 90% das mortes corresponde a crianças com menos de 5 anos moradoras das regiões da África subsaariana. Então, aqui na região da África, pessoal, é uma região também endêmica, né? Endêmica não, desculpa. Uma região que ocorre uma incidência muito alta dessa doença, da malária, como aqui no Brasil, na região da região amazônica, que a gente é o próximo slide, que foca aqui, ó, na região amazônica, especialmente Acre, Amazonas, né? Roraima, Pará, Amapá, Rondônia, Mato Grosso também, Maranhão, o Tocantins também tem alguns casos altos aqui de malária no nosso país, tá? Então essa região norte, na região da floresta amazônica, é onde vai ocorrer 99,7% dos casos de malária que estão aqui no nosso país. Não quer dizer que nas outras regiões não ocorra também, tá? A gente tem aqui a Mata Atlântica, mas é raro ter esses casos aqui na nossa região. Diagnóstico, como é feito o diagnóstico da doença? Por clínico, né? O diagnóstico clínico, que é pelo
pelo esfregaço aqui no laboratório de sangue, ou seja, um exame de sangue que vai determinar a presença desse protozoário do plasmódio aí na corrente sanguínea, e PCR, que é uma técnica que todo mundo já ouviu falar aí na televisão agora, devido ao coronavírus, que é para detectar a presença do vírus, ou no caso aqui do protozoário, né, no sangue, tá? Aqui só mostrando uma detecção, ó, aqui tem células normais, né, células vermelhas normais, e aqui células infectadas por esse protozoário, certo? Aqui também, aqui. Então aqui é o diagnóstico por laboratório. E como é que medidas profiláticas, né, medidas de combater, de prevenir a doença, combater a malária. Primeiramente é combater, eliminar o vetor, né? Se prevenir de quem? Do mosquito, para todos aqueles evitar para que os mosquitos não se proliferem na região. Mas como geralmente na região amazônica é muito difícil, então usos, por exemplo, aqui de mosquiteiros, de repelentes, né? Evitar esgotos, medidas de sanitárias para ter um tratamento de água e esgoto, tratar o paciente infectado para que ele não seja um seja novamente um transmissor também, né? Para que não esse ciclo seja interrompido e que não passe a doença em diante. Que mais? Mas uma notícia boa que nessa doença ela tem cura, tá? Então não são como outras doenças que não tem cura, mas graças a Deus essa malária aqui ela tem cura. E é justamente isso, o tratamento, vejam aqui, tá? O tratamento para dois tipos de malária, né? Causada para eliminar o plasmódio, o falciparum ou vivax. O falciparum é eliminado por artesunato mais mefloquina. E vejam aqui a tão famosa cloroquina, né? A cloroquina é o remédio para eliminar, tá, o protozoário plasmódio. Então, a cloroquina é um remédio, certo, usado para a malária, especificamente para a malária, tá? Então, foi desenvolvido para eliminar, especialmente o Vivax, né, que é o Plasmodium vivax, essa doença. Beleza? Então, aqui, obrigado. A aula fica aqui por hoje. Espero que não tenha ficado tão longa. E até a próxima, pessoal.